Deus ela é pregada. Eu estava meditando na palavra de Deus. A irmã estava falando a respeito do profeta Oséias e me veio na lembrança um versículo na Bíblia que diz assim, ó. Jesus citou essa passagem tanto em Lucas como em Mateus também. Eu vou ler um texto aqui, depois eu vou ler um versículo, irmãozinho, presta atenção. Jesus falou assim, ó. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom tivessem sido feitas as maravilhas que em vós foram feitas, já muito assentadas em saco e cinza teriam se arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que és exaltada ante ao céu, ante ao inferno serás abatida. E diz assim o verso 16 de Lucas 10, ó. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita ao que me enviou. Se nós observarmos aqui, irmãos, a cidade de Cafarnaum, uma cidade escolhida pelo Espírito Santo como a sede central de Cristo durante o seu ministério terreno. E olha o que Cristo vai dizer a respeito desta cidade. E então, irmãos, a palavra de Deus, ela é pregada, ela é anunciada pelos seus servos, pelas suas servas. E a cidade, as pessoas que não se arrependem de seus pecados, irmão, que não se convertem dos maus caminhos e voltam para o Senhor, diante de Deus não se passará como um inocente. Antes não tivessem ouvido a verdade, ouvido a Deus do que ouvir, e não se arrepender de seus maus pecados, sua má conduta, e se converter, né, de todo o coração. A gente vai ver aqui que o próprio texto diz que até mesmo a cidade de Cafarnaum, de Cristo habitou, de Cristo morou ali, começou o seu ministério na Galiléia, depois vai para Cafarnaum, e essa cidade será abatida pelo inferno. Tanto a cidade como realmente foi destruída, ela foi destruída mesmo, não existe mais, porque você diz, mas por que Cristo diz que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para essa cidade, tanto Tiro e Sidom como Cafarnaum? Porque eles não tiveram a oportunidade que aquele povo tiveram de Cristo anunciar, e de também os dias a qual nós vemos hoje anunciarmos a Cristo, anunciarmos sobre o arrependimento. As pessoas não se arrependem de seus pecados. Aleluia. Quer levar a vida de qualquer maneira, de qualquer jeito, porque no céu não entra de qualquer jeito, não entra de qualquer maneira. E o que é o grande dia, irmãos? Quando nós vamos para Apocalipse capítulo 21, a Bíblia vai falar a respeito desse dia, o grande dia do trono branco. João teve essa visão, ele viu o trono branco, e quem estava sentado sobre o trono, a Bíblia diz, de cuja presença os céus e a terra, e não se achou lugar para eles. Então significa que no dia do juízo final, o castigo para cada pessoa será individual. A condenação do lago de fogo. Porque nós aguardamos a vinda do Senhor Jesus. Ele vai vir a qualquer momento, não sabe o dia nem a hora. Aos sinais que se mostram no mundo, a volta de Cristo está tão próxima, porque assim como houve um profeta enviado de Deus, chamado João Batista, para poder preparar a vinda, a chegada do Senhor Jesus Cristo, assim também o mundo está preparado para a chegada do anticristo.
Então a volta de Jesus está muito próxima, meus amados irmãos. Muito próximo mesmo. Porque ele vai vir como ladrão agora, para poder buscar a igreja. Como ladrão, sabe, se é de manhã, se é a paz, se é de noite, se é na madrugada. Mas quando ele vier literalmente, como esse céu se dobrar com um pergaminho, com a estrutura do céu for abalado com a chegada do Senhor Jesus Cristo sobre esta terra, aí que o povo que não se arrependeu vai saber quem que é Jesus. Eu preguei, costumo pregar a respeito várias vezes. Se uma pessoa morrer sem Jesus hoje, sem se arrepender dos seus pecados, se Cristo demorar 1000 anos para voltar para buscar a igreja, vai passar 1000 anos no inferno, por garantia. E depois vai ser lançado no lago de fogo e enxofre ainda, que é o juízo final. Então é tempo de se arrepender, é tempo de voltar para o caminho do Senhor. Não é mais tempo de, na verdade, desse falar que queria nem existir em nosso meio, brincar de ser crente, ou é ou não é, porque se estiver em cima do mundo já é do diabo. Porque o evangelho é se ensina ou não, porque o que passa disso é do diabo. Ou nós renunciamos tudo para servir Jesus, andamos em santidade e obediência, ou faz a vontade do diabo de uma vez. Porque pode até morrer dentro da igreja, apenas ser um frequentador, mas se não se arrepender de todo o coração, faz igual quando morre uma pessoa no pecado, descansa em paz. Que Deus tenha misericórdia, porque se conhecesse a verdade, não diria descansa em paz, porque a vida começa após a morte, é lá que começa a vida eterna. Aqui é apenas um momento, uma passagem para a vida eterna. Amém, meus irmãos? Então, busca o Senhor enquanto se pode achar. Aí eu tomei a decisão na minha vida de anunciar e pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa noite o Senhor me despertou, sabe, me levou dentro da palavra e mandou pregar contra o pecado, e a palavra é dura. Se for para mim morrer pregando o evangelho, que eu morro pregando, mas eu vou pregar o que Cristo colocar na minha boca. Aí eu vou pregar ninguém, não, vou pregar na rua mesmo, na rua, na praça. Se for para morrer pregando o evangelho, que eu vou pregando a verdade. E vou continuar pregando tudo, porque Deus me chamou para pregar tudo, nem pregar contra o pecado. Porque a porta é estreita, o caminho é apertado, ninguém vai passar por ela. Ela não passa por uma reforma, Cristo não mudou. Quem mudou foi o homem. Deus não mudou e nunca vai mudar. Ele é imutável. Deus não muda por causa das adaptações do mundo. A porta não vai enlaguecer porque Deus não mudou. Ele não muda não, irmãos. Ou eu não eu, se arrepende, ou então vai para o inferno. A verdade é essa. A vida começa após a morte. Cristo foi no Calvário para poder morrer por quê? Por causa de nossos pecados. E qual que é o decreto que diz na Bíblia? Segue a paz com todos e a sua santificação. Porque se a cor ninguém verá Deus, ninguém. Aí você vai para a Bíblia diz que aquele que a Bíblia diz aqui, quanto aos assassinos não vão herdar o reino dos céus. Aí você vai para a Bíblia diz que aquele que odeia seu irmão é assassino. Então se você odeia seu irmão, você é um assassino, vai para o inferno. Se morrer um dia, você vai para o inferno. Não seja o caso que tem em nosso meio, que alguém odeia seu irmão. O decreto de Deus é amar uns aos outros como ele amou a igreja, quando ele ama a igreja. Que sendo justo e santo, mesmo na cruz, salvou um ladrão que se arrependeu. Era a última oportunidade dele. A pessoa no mundo que diz que Deus que salvou o ladrão da cruz, mas lá era a última oportunidade que ele tinha, foi aquela. E quando pessoas que estão no mundo, quando pessoas que estão na igreja, e vai deixando para amanhã, aí enquadra o que diz a Bíblia, que são o quê? Covarde. Covarde também não vão entrar no reino dos céus. Quem é uma pessoa covarde? Passa 1 ano, 2 anos preso na igreja, não se arrepende, não batiza, não aceita a palavra de Deus, vai deixando para amanhã, aí morre no pecado, vai para o inferno, aí vai para o céu, que jeito, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Não se aumenta de qualquer jeito, de qualquer maneira. Ou é ou não é. Ou é santo ou é profano. Ou é de Deus ou é do diabo. Amém, meus irmãos? Amém. Amém, meu caro? Glória a Deus, meu filho. Tá, irmãos, então, os dias que nós estamos vivendo hoje é tempo de santificação.
santificação, de arrependimento e de anunciar a palavra para as pessoas que não conhecem o Evangelho ainda. Porque, irmãos, nós pregamos aqui, dizer que é 4 paredes, somos todos que conhecem a parte de Deus, todos aqui, não perdemos sequer, ninguém que passa por inocente, mas nós temos que vivermos o campo missionário lá fora. Nós temos que vermos lá fora. E não adianta nós estarmos aqui vencer, como dizer, peça a lenha, pregar contra o pecado e pessoas morrendo lá fora. Então nós somos o quê? Nós não passamos de um hipócrita. É isso. Então vamos se santificar, vamos anunciar o Evangelho em nome do Senhor Jesus. É como diz em Romanos, como o mundo crerão, como eles crerão se não há quem pregue. E quem Deus construiu para poder pregar o Evangelho? Nós, a igreja do Senhor. Amém, irmãos? Vamos estar ouvindo as crianças louvando ao Senhor. As crianças louvando esta noite. E já nessa